Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. E hoje nós vamos refletir um pouco no Antigo Testamento, um texto bíblico de um tempo que foi bem antes de Jesus. É o livro de Ezequiel, que nós vamos ler, capítulo 2 e um versículo lá no capítulo 3. Ezequiel é um homem que estava junto com o seu povo quando Israel foi tomado e então deportaram muitos dos habitantes de Jerusalém. E então Ezequiel, que lá estava, foi levado para o cativeiro. E no cativeiro babilônico, muitas pessoas ficaram enfraquecidas na fé, desacreditando a oportunidade de retornar à sua terra natal, à sua vida, porque esse era o objetivo, era invadir e descaracterizar, inclusive retirar o povo do seu local, do seu ambiente e ir para outro país, era uma estratégia em que a pessoa se conscientizasse que ela estava agora em outra situação, agora ela seria subjugada. E ali naquele lugar, o exercício do sacerdócio seria difícil, porque para o povo judeu, Deus está no templo, e lá é o lugar dos sacerdotes executarem esse serviço, e Ezequiel é chamado para o seu sacerdócio. Ele é chamado antes dos 30 anos, então ele ainda tem um tempo compreendendo essa estrutura, mas Deus o chama. Mudou a situação, e Deus o chama para uma situação diferente também. Assim como na realidade estava totalmente mudada, Deus também chama para um upgrade na vida de Ezequiel, esse homem fiel a Deus. E ele tem visões impactantes da glória de Deus. E dentro dessa visão, ele fica prostrado, com o rosto em terra, porque a santidade de Deus, ela constrange a pequenez do homem. E Ezequiel, que tem esse nome, o homem fortalecido de Deus, ele, quando vê tudo isso, ele vai ser fortalecido por Deus. Quando Deus nos traz as notícias do céu, da sua intervenção, dos milagres, o que Deus está fazendo é nos fortalecer. Então, abra o seu coração para entender mais sobre as coisas de Deus, porque a força de Deus vem quando Deus fala. E foi isso que aconteceu com Ezequiel. Diz que Ezequiel, no meio de toda essa visão, ele começa a ouvir a fala. Ele recebe, então, uma voz. E essa voz, no capítulo 2, se refere a ele como filho do homem. Essa é uma expressão que fala do homem dependente de Deus. O homem que está na relação direta com Deus. Inclusive, lá, Jesus, quando esteve na Terra, também foi chamado de homem de Deus. Um homem que está dependente, que está conectado, se fosse a nossa linguagem hoje, né? Conectado com Deus. Então, o homem, filho do homem, mostra que ele tem limitações. E a grandeza de Deus, que havia sido acabado de ser expressa para ele, você pode ver isso no capítulo 1 do livro de Ezequiel, vai apontar a santidade de Deus e a pequenez de Ezequiel. Diante disso, qualquer pessoa, eu, você, na sua limitação, diria que eu posso fazer diante de um Deus tão poderoso, tão grande. Mas o nosso Deus tão grande e poderoso é o Deus que salva, é o Deus que nos chama de volta, é o Deus que perdoa, se o nosso coração não for rebelde. Mas a nação de Israel era rebelde, porque ela foi para o cativeiro justamente porque desobedeceu à orientação de Deus, porque abriu o seu coração para a idolatria, tudo aquilo que não reverencia a Deus, que tira o privilégio e a primazia de Deus, único e verdadeiro, na nossa vida. Então, diante disso, Ezequiel recebe uma chamada. Ele diz, a voz se dirige a ele e diz assim, fique de pé. Ele estava de joelhos, ele estava prostrado em terra, mas filho de Deus não fica prostrado, porque o próprio Deus se levanta. E essa é uma boa notícia que hoje eu quero dizer para você. Você é filho de Deus? E de alguma forma você está percebendo a sua limitação diante do poder de Deus? E a sua limitação diante do mundo em que você está?
da rebeldia dos corações endurecidos, saiba, o nosso Deus é o Deus que vem a teu socorro. E ele mesmo te coloca de pé. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. E a voz disse para Ezequiel: filho do homem, fique de pé, falarei com você. Deus quer falar conosco quando estivermos de pé. Por isso nós temos que cuidar para que não caiamos, para que não tropecemos. Por isso nós temos que cuidar, fazer a nossa parte. Devemos abrir a palavra de Deus e nos alimentar dela. Devemos especializar os nossos olhos em reconhecer os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Devemos glorificar a Deus, ser gratos a Deus. Porque quando olhamos para as coisas boas, olhamos com esperança para o futuro. E aqui, a própria voz chega, que é a voz de Deus, chega para Ezequiel e diz: fique de pé, falarei com você. Deus o ajuda. E ele percebe que o Espírito de Deus vem sobre ele. E diz aqui: o Espírito entrou em mim e fez ficar de pé. Esse é um tempo antes de Jesus, em que o Espírito de Deus não estava direto na terra, como o Espírito Santo de Deus hoje está conosco. Mas Deus visitava homens e mulheres desse tempo. E ali naquela visitação espiritual com Ezequiel, Deus, então, ele próprio infundiu a sua presença nele. Ele próprio levantou-se. Sabe, quando você, do nada, entre aspas, começa a ficar bem disposto, dê glória a Deus, porque isso também é obra de Deus. Nunca se esqueça. Muitas vezes a gente vai andando, vai se recuperando e entra logo nas atividades e a gente tem a sensação de que foi a nossa disposição e a nossa vontade. Saiba, a rapidez, as características de recuperação são parte da bondade de Deus na nossa vida. Para todo aquele que teme, para todo aquele que se abre, né? E nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui, nesse caso, Ezequiel nada podia fazer, porque ele estava estarrecido. E o próprio Deus o ajudou e disse para ele: olha, eu vou te dar uma missão. Eu vou te dar uma missão, você vai falar com esta nação, com os de casa, com esse povo que está na mesma circunstância que você. Mas agora você vai falar como profeta. Você vai falar a corações rebeldes, a corações endurecidos, porque o povo, a primeira geração, ela foi rebelde, ela aceitou a idolatria. Mas os filhos, a geração dessa nação rebelde, também tem a mente fechada e o coração endurecido. Uma dura missão para Ezequiel. Ele estava com o mesmo povo, e a gente até sabe, né, que aqui normalmente quem está em casa não recebe muito reconhecimento, né? Jesus, inclusive, disse que o profeta da própria casa não tem valor, né? Ou seja, quem está em casa, as amenidades, a intimidade faz também com que aí o excesso de sinceridade se faça, né? E ali, Ezequiel foi recomendado. Você vai falar para os pais, e eles são rebeldes. Você vai falar para essa gente desanimada, desalentada, que tem filhos. E esses filhos têm mente fechada e coração endurecido. Eles não vão te ouvir, mas quer eles ouçam ou não, eles saberão que houve um profeta entre eles. É isso que eu quero dizer. Até no dia da nossa rebeldia, no dia em que a gente está desanimado e não quer acreditar que há solução, Deus levanta profeta, levanta palavras de esperança. Deus envia recados dele próprio. E hoje em dia nós sabemos, recados de Deus vêm da sua palavra. A palavra conferida na sua escritura. E ali Ezequiel tinha que entregar essa palavra, mas a recomendação era: não seja rebelde como eles. Vá, faça. E era uma missão difícil, árdua, que ninguém gostaria de fazer. Quem é que gosta de falar com gente rebelde? Ninguém. E ali Deus disse para ele: mas eles precisam saber que houve um profeta. Significa, eles precisam saber que eu tive compaixão e avisei. É isso que Deus está falando. Nosso Deus é misericordioso, a gente não merece, mas ainda assim ele se coloca, inclusive no dia em que a gente se sente derrotado. Mas ele diz: quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, o chamado de Ezequiel, que tinha a sua formação sacerdotal, agora no cativeiro, ele precisava agir como profeta. Nós também precisamos ter atenção
quando Deus nos chama para servi-lo, e às vezes de forma diferente. Então, não se desanime se o ministério, a chamada, a sua formação não está exatamente reconhecida, mas onde você estiver, você será a boca de Deus. Onde você estiver, você será relevante se tiver temor a Deus, se estiver conectado com Ele, se estiver debaixo da sua palavra. Essa é a questão. Mas o profeta, ele recebe uma ordem direta de Deus. E ali, naquele momento, a voz de Deus o impressionou. Diz que, na mesma hora, Deus disse: você estará no meio de sarça e espinhos. Quer você esteja no meio de sarça ou espinhos, ou de escorpiões. Que panorama, não é? Você gostaria de estar num lugar onde as pessoas queimam você, ou seja, vão anulando, aniquilando o que você diz? Você gostaria de estar no meio de pessoas como espinhos, que catucam tanto, que manda direta e indireta, que chega a tirar sangue, ou seja, que te fere no interior? Você gostaria de estar com gente como escorpião, que tem veneno, e por trás, ou seja, traição, venenosa, mortal? É isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Às vezes, a nossa missão é árdua. Jesus teve uma missão muito árdua, quando ele encontrou corações fechados, corações que não o reconheciam como Senhor e Salvador quando esteve na terra. É só você lembrar de Jesus. Jesus também, muitas vezes, foi chamado Filho do Homem, ou seja, aquele que fala para uma nação rebelde que não o reconhece. Mas, Filho do Homem tem limitações. E a limitação humana. Na condição humana de Ezequiel, ele precisava ter uma atitude. E Deus vem em tranquilidade. Nosso Deus é Deus de paz. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que o nome de Deus é Deus forte, ele fortalece. Mas o nome de Deus também é Deus de paz, príncipe da paz. E Ezequiel, que o próprio nome quer dizer fortalecido de Deus, ele não seria diferente. Ele foi fortalecido por Deus e ele foi tranquilizado por Deus. Missões difíceis, se foi Deus quem deu, o chamou, ele garante, ele fortalece. E aí tem uma visão se abre na frente dele. Ele imediatamente, no verso 8, ele percebe uma mão estendida para ele que oferece um rolo. Você quer ser fortalecido? Fortaleça-se com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E agora, Deus estava entregando, né? A mão de Deus entregava um rolo, que significava o texto bíblico, a escritura, a palavra de Deus, e disse: coma. E dentro desse rolo estava lá, escrito, por dentro e por fora, lamentações, gemidos e ais. Ou seja, Ezequiel tinha que ser portador de uma notícia difícil. Difícil. Uma notícia difícil ninguém gosta de entregar, principalmente a uma casa rebelde. Mas essa era a tarefa de Ezequiel. Essa resistência desse povo, ela seria possível de ser encarada com a fortaleza de Deus. Lá no capítulo 3, no verso 9 de Ezequiel, Deus diz assim: tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Quando nós temos intimidade, a gente só de olhar, só de fazer expressões faciais, a gente já sabe o que a pessoa está pensando. E Ezequiel tinha que falar para o seu povo. E ele não estava dizendo, fale aos religiosos, fale aos seus irmãos em Cristo. Não, ao seu povo, independente da fé que tenha. Essa era a missão de Ezequiel. E ele disse, eu tornei a sua fronte. Deus não iria ainda fazer alguma coisa por Ezequiel. Não, Ezequiel já estava pronto. Era isso que Deus estava notificando. Deus disse a Ezequiel que ele já estava em condições de. Quando Deus nos desafia a missões árduas, lembre-se, Deus não é mau, Deus é bom. Deus já treinou você. Davi diz isso no Salmo, que Deus treina as suas mãos para a guerra, para
tomar o arco. Lembre-se, você, se tem uma vida com Deus, se busca o Senhor, se já abre e come a palavra de Deus, saiba, você já é fortalecido. Mas, para Ezequiel, a Bíblia diz, no capítulo 3 e no verso 2, que a ordem era: coma, encha o seu estômago com este rolo que lhe dou. Ele não tinha apenas que ler e se informar, ele tinha que estudar, ele tinha que absorver, ele tinha que crer, ele tinha que se investir daquilo que ele iria propagar, falar, anunciar, levar o recado de Deus. Ali, Deus também disse para ele que ele comesse, ele tinha que tomar atitude de trazer primeiro para o seu interior. Quando vamos anunciar a palavra de Deus, quando vamos dividir a palavra de Deus, é preciso que primeiro estejamos convictos, porque a palavra de fé gera fé, mas a palavra de dúvida e incredulidade gera dúvida e incredulidade. Deus, então, primeiro trabalha com o profeta. E a palavra de Deus nos diz, nesse mesmo versículo, que o rolo que ele comeu, simbolicamente, era doce. Nós entendemos que a simbologia do comer é trazer para o seu interior, absorver. Como é que pode uma palavra tão dura para o coração de rebeldes ser doce no seu interior? A palavra de Deus, quando fala de Deus ao coração obediente, anima, estimula. Mas a palavra de Deus, quando fala quem rejeita Deus, irrita. Então, a mensagem não era ruim, a mensagem era dura, a mensagem não era desagradável, a mensagem seria rejeitada. A mensagem seria difícil, era uma missão difícil para quem não queria receber a palavra de Deus. Mas para ele, tudo estava muito vívido. E depois de Deus chamar a atenção e dar essa mensagem e essa tarefa para Ezequiel, a Bíblia diz que ele já estava resistente. Ele saberia, ele poderia enfrentar situações difíceis. E a tarefa era entregar palavras. Mas, imediatamente, ele tem uma revelação também. Ele escuta uma voz de estrondo atrás dele, no verso 12, e aquela voz diz que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Bendito seja a glória do Senhor. Bendito seja a presença, a manifestação. É bem-vindo a glória do Senhor. Então, o segredo é: não seja rebelde, porque esse foi o recado de Deus para Ezequiel. Não seja rebelde como eles. Ezequiel tinha que se diferenciar para que pudesse apreciar a palavra que é doce como mel. Jesus trouxe a bênção, a graça, a salvação, a misericórdia, a palavra que foi mel, a salvação a todo que crer nele. Essa foi a palavra de Jesus. Ele cumpriu a sua palavra. E nós precisamos ter atenção quando Deus nos chama para a tarefa, mas nós temos que ser os primeiros a apreciar a tarefa. Hoje, num tempo em que Jesus já veio, nós também temos que ser os primeiros a entender o sacrifício, a morte e a ressurreição, o seu significado na nossa vida, para poder adorar a Deus, reconhecer e bendizer a sua glória, a sua presença no nosso meio, porque Jesus, quando ressuscitou, entregou o Espírito Santo a todos nós. E hoje, eu e você, não podemos mais olhar para as nossas fragilidades. E Ezequiel tinha fragilidade. Ele estava assustado diante de tanta rebeldia. Então, o recado hoje, para nós, a aplicação para a nossa vida é: não deixe que a sua fragilidade faça você recuar do chamado de Deus. Mas tenha atenção também à tarefa de Deus quando o ambiente for diferente e o chamado for para uma atividade diferente. Ezequiel não ia mais exercitar o sacerdócio, até porque o templo seria destruído, mas ele agora seria um profeta no meio do grupo rebelde. Não se desvie do seu chamado, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Deus capacitará você a realizar o seu chamado, ainda que de uma forma diferente do que você está habituado. Mas a obra de Deus, o chamado de Deus, a promessa de Deus irá se cumprir. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, quero agradecer ao Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso,
que não se desvia das suas promessas. O Senhor é Deus que nos fortalece com mão forte, como diz o livro de Isaías. O Senhor está à nossa destra, que nós não devemos ter medo, o Senhor nos fortalece. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. E nós queremos te pedir que hoje, nessa noite, o Senhor também fortaleça todo aquele que tem um chamado teu, que não está vendo condições para executar o teu chamado. Que ele creia, Senhor, que o Senhor, ainda que seja de modo diferente, já o fortaleceu para o desafio e ele vai conseguir. Que em nome de Jesus, Senhor, nós não tenhamos, nos assustemos com as tarefas e não fujamos como Jonas fugiu, mas ao contrário, Senhor, que possamos ver a tua fortaleza na nossa fragilidade, porque é na nossa fraqueza que o Senhor se revela. É na nossa fraqueza que somos mais dependentes de ti, que verdadeiramente reconhecemos que somos humanos. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, porque fortaleza é o Senhor, socorro bem presente no dia da angústia. A sua grandeza, ela nos atinge, e a sua mão já foi estendida quando enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, Senhor, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós cremos que o Senhor é Deus que fortaleceu Jesus naquela cruz, fortaleceu Ezequiel muitos anos antes de Jesus, e vai fortalecer a cada um de nós hoje, para o período onde estamos, nessa geração que estamos. Mas precisamos ter a mesma determinação que Ezequiel, que Jesus, de anunciar o teu reino, falar da tua grandeza e do teu projeto de vida de resgate. Por isso, Senhor, abençoa cada um de nós nesse dia, nessa noite, que possamos, Senhor, apreciar, degustar a tua palavra e ver a doçura do teu amor para conosco. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque, como Ezequiel, o Senhor já nos fortaleceu. Em Cristo Jesus, com teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um bom dia.